na Guaíba. O comentário de Cristiano Oliveira. Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia a todos. O Inter, como já era esperado, confirmou sua classificação. Está nas semifinais da próxima Copa Libertadores, da atual Copa Libertadores da América, e aguarda aí sim o seu próximo adversário, o Olímpia ou o Fluminense, que vão se enfrentar amanhã à noite com transmissão da Rádio Guaíba. Aliás, a Rádio Guaíba também transmite hoje o Racing contra o Boca Juniors. A gente está acompanhando o próximo adversário do Inter e também o possível adversário de uma eventual final, já que as duas pernas da Copa Libertadores vão se cruzar. De um lado, o Inter aguarda o seu adversário, o Olímpia ou o Fluminense. De outro lado, o Palmeiras, que não vai cair para o Deportivo Pereira, ganhou 4-0 na ida, aguarda ou Boca Juniors ou Racing. Ontem foi uma atuação do Inter protocolar, uma atuação sem sustos, embora no finalzinho aquele pênalti que o Rocher defendeu, mas em nenhum momento a vaga do Inter esteve ameaçada. O Inter entrou em campo com a vantagem de 1-0, logo cedo já ampliou essa vantagem para 2-0 e sempre esteve mais perto de fazer um gol do que de tomar, tanto é que fez no segundo tempo o segundo, e aí no agregado estabeleceu um 3-0 sem sofrimento, sem aquela coisa assim de tem que ser sofrido, tem que ser difícil. Não foi sofrido, não foi difícil. O Inter fez 3-0 no agregado e garantiu naturalmente a sua classificação à próxima fase. Fez o que tinha que fazer. Quando você enfrenta um time mais fácil, você precisa ganhar. Você precisa, de preferência, passar sem sofrimento, como foi o caso do Inter, e você precisa fazer resultado. E foi exatamente isso que o Inter fez nas duas partidas. Ganhou na Bolívia, na altitude, ganhou em Porto Alegre e está classificado em um momento de afirmação do time. Na Libertadores, brasileira é diferente. Na Libertadores, as contratações que o Inter trouxe, todas elas vêm dando certo em um curto espaço de tempo, quer dizer, sem aquela necessidade de adaptação. O Rocher se afirmou, Ener Valencia se afirmou, o Bruno Henrique, esse é uma afirmação, o Eduardo Cudê se afirmou, e o Inter é um dos candidatos ao título da Libertadores. 3 jogos, né? Faltam 3 jogos, e a capa do Correio do Povo de hoje. Faltam 3 jogos para o Inter ser tri da Libertadores. Tá, mas olha aqui, ó, vocês lá no ganhando o jogo, assim, não fica mais assim, não, já ganhou, já tá lá, não sei o quê. Porque futebol tem essas coisas, entende? Não, então, eu tava assistindo ontem o ganhando o jogo e já ganhou, assim, não é bom. Não, já ganhou era contra o Bolívar, aí desculpa, já tinha ganho mesmo. Mas olha aqui, acontece, né? A gente ganhou do Barcelona. Quem é da imprensa de Barcelona deve dizer assim, meu Deus, quem imaginava que o Inter contra o Bolívar, nós perdemos pro Mazembe, então também contra o Bolívar era jogo assim de favas contadas. Agora semifinal é diferente, semifinal vai ser mais complicado contra a Fluminense e o Olímpia. Acho que da Fluminense, tá? Venceu a ida por 2-0. Não dá para descartar o Olímpia tocar 2 no Flu, tocou 3 no Flamengo, pode tocar 2 no Fluminense. Mas é difícil. O provável é que o Fluminense passe. 2-0 vai para os pênaltis, pode ganhar dos pênaltis, né? O Inter pode ser campeão da Libertadores sem precisar sair do país mais. Porque o jogo da CM vai ser no Rio de Janeiro, ou deve ser no Rio de Janeiro, e a final também será no Rio de Janeiro. Então são duas viagens. A semifinal daí não é no Maracanã, né? A final. Eles estão a final no Maracanã e a semifinal pode ser também. Eles estão tentando. Na verdade, eles estão tentando refazer o gramado. Está fechado agora o Maracanã, estão reformando o gramado e eles querem entregar o gramado pronto para a semifinal, caso o Fluminense passe. É o objetivo do pessoal que administra o Maracanã. Porque é um jogo de semifinal de Libertadores. Um jogo de semifinal. Não ser no Maracanã, né? Agora, não dá para entender que um estádio que é um ícone mundial como o Maracanã não tenha um gramado bom. É acúmulo de jogos, né? Porque tu tem no Maracanã o Fluminense mas o Wembley jogando, também o Flamengo tem. jogando. O Wembley joga um monte de gente. O Wembley, eles ficam fechados boa parte do ano. Boa parte do ano eles deixam quase fechado. Todos têm estádio tapete, lá. Né? Na Inglaterra, quase todos têm seu. Arsenal tem, Chelsea tem. Tottenham tem. Tudo bem, mas eles jogam as finais da Copa da Liga, lá da Copa da Inglaterra, aquele jogo do acesso, que é o jogo que envolve mais dinheiro no mundo, eles jogam lá também, que é o time que sobe da Championship para a Premier League, mas em geral ele fica fechado. O Maracanã não, né? O Fluminense joga lá, o Flamengo joga lá, quando tem clássico, mesmo que o mando seja do Vasco, joga lá também, porque não pode jogar em São Januário.
Então lá é acúmulo de jogos, né? Muito jogo seguido. Tá na hora de botar um gramado O sintético. Mineirão que vai aliviar agora, né? O gramado sintético é uma saída, como o Botafogo botou no Engenhão, e tá dando super certo. Que o do Botafogo é o considerado o melhor gramado sintético de todos os É estados maravilhoso brasileiros. o gramado do Botafogo. Porque diz que o do Maravilhoso. Palmeiras não é essas coisas. Mas é Palmeiras bom não. também. Mas é bom Não, também. hoje tem tecnologias novas. Óbvio, não dá pra comparar com o Zequinha aqui, entende? É que, Mas hoje tu aqui em Porto Alegre a discussão fica viciada, porque se fala em gramado sintético, as pessoas dizem, o Zequinha. Não, mas o Zequinha é horroroso. Não quer Horroroso, dizer que todos mas é uma sintéticos são tecnologia assim. de 10 ou... Hoje um gramado sintético custa milhões, entende? Sim, é caríssimo. É caríssimo e tem... Quadras de futebol 7, eu jogo todas as quintas uma quadra de futebol 7 e o tamanho do futebol 7 é muito menor do que o futebol de campo. Mas a rigor é um tapete, só que um tamanho menor. Para fazer uma reforma, trocar um campo, tirar o velho e colocar um inteiramente novo, os caras gastam 200, 300 mil reais em um tapetinho de futebol 7, imagina um campo. E que não é a tua qualidade top, pode gastar mais ainda no futebol. Com certeza, absoluta. Hoje um gramado oficial, nós estamos falando aí talvez de 2, 3 milhões, mas que não é dinheiro para um Maracanã, vamos combinar, né? Se tu pensa tudo que tu vai economizar em termos de manutenção de uma grama natural, aqui em Rio Grande do Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul... Sim, a arena deveria ter já. A arena tem aquela questão da projeção, que como ela é muito alta, tem uma parte dela que ela é íngreme o sol não pega. O Beira-Rio já é mais largo e aí não tem esse problema. Mas o Rio Grande do Sul, como o inverno aqui é muito frio e o verão é muito quente, não é como no Rio de Janeiro, por exemplo, que é mais estável ao longo do ano, ou o Nordeste, uma grama ela não sobrevive o ano inteiro. Então o que acontece? Quando troca e quando começam a entrar os meses frios, você tem que trocar por uma grama de inverno. E aí tem que fazer todo o replantio, isso é um gasto. E aí tem aquele período que o gramado fica horroroso. E aí depois começa... O gramado da arena agora, por exemplo, tá bom. Hoje tá legal o gramado da arena. Agora experimenta ver em outubro, quando tem que tirar a grama de inverno e colocar de verão de novo. Vai estar um potreiro. E aí em dezembro tá legal, janeiro tá legal. E aí quando começa ali março, abril, que aí tu tira a de verão e bota de inverno, um potreiro outra vez. Tem 3 soluções para isso. Uma delas é essa que já é adotada pelo Grêmio, troca. A segunda é sintética e a terceira é genética. O dia que desenvolverem uma grama transgênica, né, que reúna o melhor dos dois mundos, aí, ou seja, que aguente o período. Caro também, né? Não, é que precisa dar tempo ao tempo. É que, na verdade, hoje, economicamente, ela não se tornou ainda interessante para alguém pesquisar, digamos assim, com a velocidade necessária para atender, porque. O Grêmio hoje tem prejuízo, porque o Grêmio, depois de todos os jogos, coloca aquelas máquinas que são caríssimas, o Grêmio aluga aquelas máquinas de fora. É uma iluminar espécie, é uma luz artificial, para simular ali um sol. Naquele trecho da goleira da geral, onde simplesmente agora, não pega sol. Imagina a discussão aqui dos puristas sobre quando tomaram a decisão de realmente botar uma grana sintética de super qualidade, altamente tecnológica. Eu defendo. Era a mesma discussão, lembra quando no Rio Grande do Sul começaram a vender carne congelada. Só falando de frente. Quando era carne congelada, que não podia fazer churrasco com a carne sendo... Lembra dessas coisas, né? Aquelas discussões ridículas que... Porque hoje tu tem tecnologia nos Estados Unidos, todos os estádios são grama sintética, tanto para futebol quanto para futebol americano. Na Inglaterra todos são de grama natural e eles não têm o sol que nós temos. Mas as condições de terreno na Inglaterra é impressionante. É diferente. Todo vai naqueles parques, qualquer lugar assim, aquele gramado maravilhoso. Bom, as quadras de tênis são de grama, o Wimbledon é de grama. Embora tenha ali o areião no meio. Tem. Fica um areião ali. O areião do goleiro. Não, mas vai se encontrar uma solução. Ela talvez esteja distante ainda há alguns anos. Imagino né? que sim. Mas quem não sofre com isso é o Inter, porque o gramado do Beira-Rio é maravilhoso, é o melhor gramado de grama natural do Brasil, por conta do Beira-Rio ser mais afastado, então ele não é, meio que ele não é tão íngreme, segundo que ele não é tão fechado. A altura do estádio é menor, ele é menos... Então ele pega sol o tempo todo. Ele é mais... É estádio de Copa do Mundo, vamos combinar, né? Ele é mais frigideira e menos panelão, né? Não, foi... enjambrado para a Copa do Mundo. Tá bom, vai. Vamos, então, assim, se é para diminuir, então, tem um que é um Tupperware e outro que é uma bergamota. Posso ser o Zé Aldo agora nesse momento? Gente, claro, essas discussões políticas são... Eu entendo, mas o que nós temos que pensar é que nós, Porto Alegre, temos dois estádios maravilhosos. Nós temos dois estádios maravilhosos, nós temos 2 estádios ótimos.
Encarnei o Zé Aldo ou não? Não, mas tem dois estádios que são muito bons. Óbvio, se tu vai no... Eu só fui na Arena pra ver show, tá? Show de rock. O 5x0 aqui? Show de rock. Eu ia chutar, mas aí eu disse, eu vou fazer show de rock. Mas tudo bem, não te preocupa que a vingança é um prato que se serve frio, tá, Jurandir? Tá? Não tem problema. Falamos agora, em 4 de novembro. Agora eu que vamos lá, Zé. Nós somos realmente um prodígio, porque nós somos numa cidadezinha aqui no sul do mundo, no sul do continente, e nós podemos ter daqui um mês e pouquinho 6 títulos de Libertadores. 3 com o Grêmio e o Inter e já sabe, tem 2 e 2 mundiais. Podemos ter 3 mundiais. Poderemos ter 3 mundiais. Não, é sério, é verdade. Para devolver o teu 5x0, tá bom? Sul-americano não ganha mais campeonato mundial. Não, é muito difícil. Não, nós não vamos nem ganhar dos times árabes. Nós nem vamos ganhar, porque agora tu vai enfrentar um time árabe agora que vai ter Cristiano Ronaldo na frente, Mbappé. Cara, para ganhar agora, título vai ter que ganhar de 2 Real Madrid. Não, e os chineses ficaram para trás nessa, mas estava se desenhando isso, né? Estava se desenhando, eles estavam contratando assim esses caras assim. O projeto da China era fazer com que os chineses se interessassem pelo futebol, então eles tinham um limite de estrangeiros, mas a ideia era que a base fosse fortalecida para revelar jogadores. E não deu em nada. Os árabes não estão nem aí se a seleção deles vai ser boa ou ruim. Eles querem ter o melhor campeonato do mundo. Eles querem ter os melhores jogadores na terra deles. Isso não vai durar muito. Bueno, então tá, Oliveira mais às 11. 11 horas ganhando o jogo para debater a classificação do Inter à semifinal da Libertadores. Agradecendo a confiança e parceria de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem.